Fala pessoal, hoje eu vou falar de um tema que é bastante debatido, gera muita dúvida e recorrente, que é quando você tem que tomar uma decisão em relação ao seu imóvel, comprar, alugar, comprar à vista ou comprar a prazo. Então esse vai ser o tema dessa mini aula de hoje, beleza? Vamos lá. Por que é um tema muito debatido? Porque ele envolve fatores que vão além da racionalidade, da objetividade. Você tem que se perguntar qual é o seu perfil, quais são os seus valores, antes de tomar uma decisão como essa. Tá? Bom, esse debate envolve um perfil de mais flexibilidade para maior segurança. Isso é afetado pelo seu estilo de vida, pelo seu estágio de vida e pela sua profissão. Exemplos. Gerações passadas prezavam mais pela segurança, então é comum você ouvir seus pais ou pais de amigos falarem: você tem que ter uma casa para ter um teto, para ter uma segurança, um lar, enfim. Já as gerações mais recentes prezam por flexibilidade, liberdade, por estar sempre, né, colhendo novas experiências, mais serviços, menos bens, né? Então, há uma questão de estilo de vida de geração e pode variar dentro da geração também, obviamente, tá? No estágio de vida, se você é uma pessoa que tem mais idade e você é uma pessoa, por exemplo, casada, você já tem uma previsibilidade maior de cenários possíveis, então você tem uma incerteza menor. Tendo uma incerteza menor, você pode estar mais adepto à segurança, enquanto que quando você é uma pessoa jovem solteira, são tantas as possibilidades que uma flexibilidade tende a ser o mais adequado em função, né, desses vários cenários possíveis. Né? Vamos lá, viaje, conheço alguma pessoa interessante, ou conheço uma pessoa que já tem um imóvel, enfim. São várias possibilidades que, se você comprar um imóvel antes, pode sair caro. Né? E a profissão também. Se eu sou um engenheiro, que eu sempre estou acompanhando as obras em diversos estados, eu tenho uma mobilidade muito maior do que uma profissão de escritório, que é mais estável, enfim, que você está mais parado no mesmo lugar. A mesma coisa vale para seu trabalho em uma multinacional que tem filiais ao longo do mundo. E nesse caso, a minha probabilidade de ser transferido para outro país ou para outro estado é muito maior do que uma pessoa que trabalha em uma empresa local. Então, geralmente são esses fatores que influenciam, né? Não só a questão da personalidade, da geração, mas também no seu estágio de vida e sua profissão. Tá? Então, que perguntas você pode fazer, né, para ajudar a identificar seu perfil? Bom, primeiro, em relação ao seu estilo de vida, qual é o seu grau de apego a bens? Se eu sou muito apegado, quero ter minhas coisas próprias, afins, você tende a preferir comprar um imóvel do que uma pessoa que mora num imóvel alugado no qual as coisas ali geralmente não são deles, né? Você prefere estabilidade ou liberdade? Então, você refletir sobre momentos no passado no qual você teve que decidir por um perfil ou outro e pelo qual você decidiu naquele momento e que te deu maior satisfação. Então, são perguntas que você pode fazer em relação ao estilo de vida. Em relação a estágio de vida, é um pouco mais objetivo. Se você é jovem ou mais idoso, não é uma questão de subjetividade. Ou você é ou você não é. Então, é uma questão mais de estágio de vida mesmo. Se você é solteiro e casado, é a mesma coisa. Tá? Então, se você é casado, como a gente falou, e tem uma pessoa em mais idade, você tem mais previsibilidade dos cenários possíveis. Em relação ao trabalho, é grau de estabilidade na função. Então, se você é autônomo, você tem que ter um pouquinho mais de flexibilidade do que estabilidade, porque você não sabe o dia de amanhã. Sua receita pode ser um pouco mais imprevisível, né, em relação ao CLT. Se você desempenha uma função, como eu dei o exemplo de um engenheiro, né, da vida, civil, você geralmente está correndo, né, indo para onde tem obra. E aí você tem que ter uma flexibilidade maior do que outras funções de trabalho dentro de um escritório. E a mesma coisa a probabilidade de você ser transferido no trabalho. Então é se perguntar, fazer essas 6 questões aqui pelo menos, para buscar autoconhecimento, a identificação do seu perfil. Bom, como é que eu posso ajudar em termos de alguma proposta para transformar esse fator que é qualitativo em algo mensurável? Então, a gente pode aqui botar 6, né, frases, né, e botar algum nível, né, de identificação seu em relação a essas frases. Então, por exemplo, sou muito apegado a bem. Se você se identifica muito, você coloca 4. Se você se identifica muito pouco, coloca 1. E o mesmo vale para as demais frases. Eu gosto de ter raiz, estabilidade e rotina. Tenho mais tempo agora e quero relaxar no momento. Estou me preparando para formar uma família. Tenho uma receita previsível, satisfatória e estável. Minha função ou minha empresa não existe disponibilidade para mudança de local. Quanto mais estrelas você tiver, então aqui a gente tem 6 frases, né? Dá 24 estrelas, metade disso é 12. Então, quanto maior o número de estrelas estiver acima do 12,
maior a probabilidade você tem um perfil mais de segurança em relação à flexibilidade. A mesma coisa vale quanto menor ou abaixo de 12 esse número for, maior probabilidade você tem um perfil mais pró-flexibilidade em relação à segurança. Isso não é taxativo, é só um exercício, uma proposta para te ajudar a identificar seu perfil. Tá? O autoconhecimento, suas perguntas, né? Você revisitar situações passadas é o melhor caminho para você encontrar o seu perfil. Tá bom? Agora a gente vai para critérios que são mais objetivos racionais e financeiros. A primeira é comprar à vista ou alugar o imóvel. Tá? Isso, se você identifica seu perfil, é uma decisão relativamente mais fácil. A pergunta que a gente quer fazer, né, a pergunta essencial aqui é: você consegue encontrar uma rentabilidade maior do que a do aluguel? Porque se você encontrar algo, conseguir investir, né, o dinheiro que você estava destinado a comprar o imóvel, e esse dinheiro der rendimentos que mais que paguem o aluguel, vale mais a pena você deixar ele rendendo ali, esse patrimônio, e com o dinheiro pagar o aluguel. Tá? Então é essa pergunta que a gente quer responder. Mas para responder essa pergunta, a gente tem que fazer uma outra, que é: qual a rentabilidade então do aluguel? Então é um método simples aqui, tá? Então vamos supor que o imóvel custe 500 mil, que é o valor que você tem guardado, e o aluguel dele custe 2 mil reais, tá? Então, qual é a rentabilidade do aluguel? É 0,4 ao mês, que é você dividir 2 mil por 500 mil. É como se você fosse proprietário do aluguel, estivesse alugando, qual seria o seu rendimento ali por mês? Seria 0,4% ao mês, tá? Então, se você conseguir investir esses 500 mil reais e conseguir mais que 0,4 ao mês, você consegue pagar o aluguel com esses rendimentos e eventualmente sobrar mais para ir acumulando patrimônio, tá? Então, com uma rentabilidade mensal superior a 0,50, com uma margem ali de gordura, até porque você paga imposto, né, quando você resgata seus investimentos, você consegue pagar o aluguel do rendimento através, né, com os rendimentos do investimento, tá bom? Então, nesse caso, é uma decisão assim: se você sabe seu valor de segurança, é uma questão mais de tempo ali, ó, quando eu vou comprar do que se eu vou comprar, né? Até porque se todo mundo fizer essa conta, os preços dos aluguéis vão subindo, né? Porque todo mundo vai preferir nesse momento alugar em relação a comprar, então vai inflacionar, né? Os preços vão subir porque tem mais demanda por aluguel do que por compra de casas. Então esse 0,4 ao longo do tempo vai subindo. Então vai chegar um determinado momento que vai valer mais a pena comprar do que alugar, tá? Então é uma questão mais de, se você conhece ali seu perfil, se é de segurança, é uma questão de mais de saber o tempo certo, ali, o melhor tempo para comprar do que se comprar ou não, tá bom? A segunda pergunta é: compra a prazo ou eu alugo? Só uma resposta mais taxativa, vocês vão ver, tá bom? Então, nesse caso, a pergunta essencial é: se eu pegar a diferença da parcela do financiamento do aluguel e investir essa diferença, eu consigo comprar o imóvel antes do fim do parcelamento? Então, se o parcelamento dura 30 anos, né? Se eu investir essa diferença, eu consigo comprar antes dos 30 anos? Então, essa é a pergunta essencial desse segundo questionamento, tá? Então, vamos botar aqui umas premissas aqui para fazer esse exercício. O valor do imóvel custa 500 mil, tá? O valor de entrada ali padrão 20%, o juro de financiamento 7%, tá? Esse juro de financiamento é relativamente baixo, então a gente está falando de um cenário conservador aqui. O tempo de financiamento é geralmente 30 anos, que é o máximo que mais ou menos dá hoje em dia. E esse imóvel, a gente estava botando o mesmo exemplo anterior, tem um aluguel de 2 mil reais. Tá? Então a primeira coisa que a gente tem que, com esses números aqui, é qual é a parcela do seu financiamento. Tá? Então a gente usando uma calculadora, o resultado dá R$ 2.700, R$ 2.695. Então a diferença que a gente quer saber aqui é dá 2.695 menos 2.000 dá mais ou menos R$ 700. Então se eu pegar esses R$ 700 e investir, em quanto tempo eu consigo comprar um imóvel à vista? Essa é a pergunta que a gente vai fazer, tá bom? Então vamos lá, vamos supor aqui que a gente consiga uma rentabilidade, né, de 7% ao ano, investindo esses R$ 700. Então a gente quer duas respostas, né? A gente vai encontrar dois resultados aqui. Quanto tempo, que é a principal pergunta, e o segundo, que eu acho que é mais para visualizar o impacto, né? Quanto a gente estaria economizando se a gente optasse por esse segundo caminho aqui, ao invés de financiar o imóvel, tá? Então, para o primeiro questionamento, você conseguiria comprar um imóvel em 19 anos, ao invés de 30. Então, o imóvel seria seu antes do que se você optasse pelo financiamento.
Porque se você pensar bem, o financiamento, quando você financia, o imóvel só é seu mesmo depois de 30 anos, né? Porque se você não pagar uma parcela, o banco vai lá e toma seu imóvel, né? E a segunda resposta, que é mesmo para vocês visualizarem como não vale a pena, né, você financiar, a menos que o seu valor de segurança seja muito alto que compense esse valor, aí tudo bem, tá? Ou então, se você achar que seu imóvel vai triplicar de valor, tudo bem, mas são casos assim excepcionais. Vamos falar para a mediana ali da população brasileira. Nesse caso, se você está comprando ele com 19 anos, né, em relação a 30, você estaria economizando 155 mil reais. Poxa, é uma parcela bem significativa do valor, né, à vista do imóvel, tá? Então, nesse caso, você está conseguindo economizar uns 155 mil reais e sendo proprietário do imóvel 10 anos antes do que caso você financiasse. Então, vale a pena comprar à vista ou vale a pena a gente alugar? Então, é essa reflexão, essa provocação também dessa mini aula de hoje. Bom, se vocês têm algum valor em vista, se vocês querem usar outras premissas, eu vou deixar aqui uma calculadora que vocês podem acessar para também fazer esses cálculos de quanto tempo e quanto vocês estariam economizando caso investissem a diferença entre a parcela e o aluguel. Aí vocês podem até variar ali a taxa, né, do financiamento. Ah, consegui um financiamento mais barato. Coloca na calculadora aqui do Uberme, lá, entra no site, aqui está aqui embaixo, e vocês vão ver com clareza o resultado. Então, em critérios assim financeiros, objetivos, racionais, vocês vão ver que a maior parte dos casos, né, não vale a pena você comprar a prazo, tá bom? E você consegue tomar uma decisão com mais clareza em relação a esse tema que tem muito debate, muitas dúvidas, tá bom? Bom, se você gostou, se você se identificou, ajudou você nesse tema que é um pouco complexo, compartilha o vídeo, fale para amigos, siga a gente na nossa rede social, no Instagram e entra lá no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? E até a próxima mini aula.